que você acha, qual é a sua opinião como profissional da área em relação a essa luta antimanicomial, a essa campanha toda, até mesmo do ponto de vista filosófico, da escola de Frankfurt, pós-década de 70, 60, Foucaultiana, essa coisa meio assim, não existe loucura, quem somos nós, o conceito de normalidade foi se esgarçando, e aí ninguém trata mais ninguém, solta os loucos, isso é perigoso, na verdade, o que você acha? Assim, é uma questão que polarizou também no Brasil, e isso na verdade é uma questão ideológica. Uma questão ideológica eu diria que é uma questão burra, e é uma questão ideológica burra, no sentido de que houve sim uma tentativa de se manipular, e se tenta manipular a população hoje em dia a respeito disso, né? Então quer dizer, ninguém é a favor de manicômio, né? O ideal, ou de choque elétrico, essa imagem, né, o ideal, o que acontece? Mas também o CAPS voluntário, onde o sujeito entra e sai quando quer, não está tratando. Tem várias questões aí pra gente discutir. Uma das questões é o seguinte, a psiquiatria infelizmente sempre foi o primo pobre da medicina, né? Porque 1900 existiam poucos tratamentos, 1910, 1920, poucos tratamentos psiquiátricos que surtissem efeito. Há associado a isso uma influência freudiana monstruosa. Vários autores consideram que Freud atrasou a psiquiatria médica em 50 anos, porque ficou muito naquela questão da psicanálise, e daí a gente entra num outro aspecto. Chamar minha esposa aqui pra gente quebrar o pau. A gente entraria num outro aspecto. Mas o que acontece é o seguinte, o primo pobre ficou deixado de lado, né? E a medicina demorou a evoluir dentro da área da saúde mental, então fica muito aquele ranço, muitos erros foram cometidos pela psiquiatria antiga, né? E essa questão de antimanicomial, todo mundo, óbvio que os pacientes no Brasil, quando eu trabalhava com paciente adulto, a busca era sempre, naqueles casos graves, trabalhar esses pacientes graves para que eles sejam reintroduzidos na sociedade, né? E esse é o caminho. Alguns pacientes não têm condição. Acho que isso é importante ser dito, mas o ideal, sim, é incluir. Porque aí, Gustavo, entra numa questão importante para mim também, que tem sido meu tema de inúmeros artigos, essa marcha das minorias oprimidas, essa revolução das vítimas, o politicamente correto, que impede um debate sério sobre essas questões. Você não pode fazer tudo por decreto. Não, não é tudo preto ou branco. Mais do que isso, a questão dos jovens, por exemplo, teve um vídeo que viralizou, faz assim, 30 milhões de views, acho que é Chris Whalen o nome dele, que é um sujeito conservador, americano, onde ele tocou numa ferida, acho que por isso teve tanta repercussão, tanta audiência, onde ele diz o seguinte: jovens, vocês sensíveis demais, flocos de neve, geração mertiolate que não arde, né? Muito protegidos, os snowflakes, vocês acham que o medinho de ser rotulado como preconceituoso, como alguém que faz muito julgamento das pessoas, é mais importante do que a segurança das crianças? Então vocês veem um comportamento bizarro, estranho de um sujeito como esse e não denunciam. Então, minha questão é, será que a gente não está vivendo num ambiente... If you see something, say something. É uma questão, você vê alguma coisa, você fala. Sem medo de te rotular, quer dizer, é mais importante a segurança das pessoas e da sociedade. Porque no pós aconteceu isso. Eu confesso que não fiquei irritado, mas fiquei incomodado com o depoimento. Meia dúzia de estudantes no mesmo dia comentando. Eu esperava aquilo, né? Eu sabia que ele ia fazer alguma coisa, mas por que não falou nada? Exato, né? Teve um só que denunciou. E sem dúvida, e esse vídeo ele fala muito bem nessa questão do socialmente aceito, politicamente correto. Você não pode falar nada que você vai ser rotulado. You're gonna hurt his feelings, né? Você vai machucar os sentimentos. A gente vive numa época que as universidades têm uma preocupação enorme com microagressões, que todo mundo se sente ofendido hoje em dia e não pode mais ter debate sério sobre hard data, né? Quer dizer, quais são os dados em jogo.